Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo essa aula nesse momento. Nossa preparação para a segunda fase da OAB. É claro que essas gravações aqui serão bem pequenininhas, bem curtas, bem sintetizadas, mas eu acredito realmente que ela te dá um suporte muito substancial para você fazer uma ótima segunda fase. Pode acreditar. Mas sem delongas, né? Vamos para investidos. O que você precisa ter para fazer uma ótima prova de segunda fase de trabalho? A primeira coisa, você tem que dominar o índice remissivo, tá, pessoal? Procura treinar bastante, né? Fazendo muitas questões, até questões de primeira fase você pode fazer, você busca a resposta correta lá, porque é isso que vai te ajudar demais da conta, tá bom? É o que te ajuda muito, muito, muito. Aí, vamos lá. O que importa aqui? O que você precisa saber sobre uma reclamação trabalhista, uma contestação e sobre recursos, tá? O que você vai ter? Isso é só isso aqui que tem, né, para você fazer, tá? Você tem que fazer sempre a mesma coisinha. Entenda que a reclamação trabalhista ela é baseada num tipo de folha só, né, são 5 folhas assim, a contestação também. Agora, recurso, não. Recurso tem que ter uma folha de interposição e depois as razões, né? Lógico que o recurso ele também pode dar 5 folhas, né? Mas a base é assim. Obrigatoriamente tem que ter uma folha diferente, que é a folha de interposição dos recursos. Recursos são assim, salvo embargo de declaração. Embargo de declaração não entra nessa vibe aqui. Embargo de declaração fica por aqui. Mas não importa. O que importa é a reclamação trabalhista e a contestação por enquanto. Reclamação trabalhista, o que você tem que ter? Né? Você tem que ter o pedido no finalzinho lá, sempre. Não esquece de pedir a notificação de parte contrária, a procedência dos pedidos e a produção de provas. Então, é o NOPROPRO. 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 Nunca pode faltar o NOPROPRO. Notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Beleza? Contestação. IMPRO. IMPROPRO, né? Improcedência dos pedidos e produção de provas. Tá? IMPROPRO. Tá? E não pode faltar isso na contestação. E aqui nos recursos você vai conhecer a logística, mas você vai ter na primeira folha, você vai escrever recebe, processa e encaminha, e aqui conhece, dá provimento, tá? Mas depois a gente vê isso aqui, recebe, processa e encaminha, e aqui é conhece, dá provimento. Nessa folha você escreve essas palavras, e essa aqui você escreve essas outras palavras. Mas voltando para a reclamação trabalhista, o que nunca pode faltar na sua reclamação trabalhista? No PROPRO. Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Sempre você coloca isso na sua cabeça. Notificação, procedência dos pedidos e produção de provas. Nunca deixe de faltar isso. Tem outras coisas também que você tem que sempre imaginar que pode ser que tenha na sua prova, mas nunca deixe de mencionar a notificação, a produção de provas e a procedência dos pedidos, porque é aquilo que realmente você quer. Tá bem? Bom, primeira coisa é isso, tá? Sempre. Gente, nós temos que formalizar também a logística. Você tem um endereçamento naqui, né? Naqui é ótimo, né? Uma vez uma moça, ela não sabia como é que falava esse local, e ela falou que ela tinha uma tatuagem. Ela tem uma tatuagem, eu tenho uma tatuagem na coxa, uma tatuagem no braço, uma tatuagem na perna e uma tatuagem naqui. Eu adorei, claro, lembro muito. Mas vamos lá. Vamos nos para investidos, pessoal, que você tem que ter na reclamação trabalhista. Você tem que ter endereçamento. Endereçamento, endereçamento. Tá? Agora, uma coisa importante, o endereçamento, pessoal, você faz como uma petição inicial, a reclamação trabalhista é uma petição inicial, né? Você tem a linha tempo do processo, você começa lá, enfim, o cliente vem até o teu estabelecimento, aí você faz uma reclamação trabalhista. Isso aqui vai para o servidor, lá na vara do trabalho, né? E ele pega e notifica a parte contrária, né, para que ela, em 5 dias, apresente lá a sua contestação. Né? Não é bem 5 dias, mas basicamente é isso aqui. Depois você vai para a audiência, né? Na audiência você tem a divisão ali, né, dos 3 dias, enfim, da inaugural, da de instrução e da sentença. Mas o que você faz? Você endereça, gente. Como é uma petição inicial, você faz o endereçamento. Esse endereçamento, enfim, ao douto juízo do trabalho da tal vara. Beleza. Ou excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da tal vara, da seção judiciária de tal local. O que importa não é isso. O que importa é você saber que, por ser uma petição inicial, você tem que colocar aqui José da Silva, não é já devidamente qualificado, não. É José da Silva, nacionalidade, cidadania, estado civil, endereço, vem por intermédio de seu advogado com procuração anexo abaixo assinado, aí você fala, nessa linguajar, faz a complementação completa aqui, né? Complementação completa é ótimo. Aí você faz toda essa logística completa de endereçamento, de qualificação, aí depois você entra nos fatos. Só que os fatos, pessoal, o fato você faz bem pequenininho. Por quê? Porque você vai ter a parte do direito. Na parte do direito, eu recomendo que você escreva assim, ó. Você vai sempre fazer assim, fato, fundamento e pedido. É diferente daquilo que eu explico em direito penal. Direito penal eu explico uma outra lógica de 4 tipos de parágrafos. Aqui não, aqui eu quero que você faça dessa maneira, porque aqui tem que mencionar muito mais coisas. E por você mencionar muito mais súmulas e OJs do que lá em penal, você tem que fazer de maneira mais sintetizada. Tá? Aqui não tem tanto raciocínio, mas tem muito mais súmulas e OJs. Então, lá em penal, por ter mais raciocínio, eu pego e coloco 4 parágrafos para você explicar.
Aqui em trabalho, por ter menos raciocínio, eu peço, ter menos raciocínio, mas na verdade tem mais menções de sumas e OJs para fazer. Então eu peço para que você escreva em 3 parágrafos, fato, fundamento, pedido. O que é o fato? O fato é o pedaço do enunciado que fundamenta aquilo que você quer. E o fundamento é o artigo que você vai encontrar no índice emissivo baseado no seu fato. E o pedido é aquilo que você realmente quer. Então olha só, imagina que a pessoa tenha trabalhado, né, e queira vínculo empregatício. Então o que você vai fazer? Você vai falar, fulano trabalhou de 15 em 15 dias. Aí, isso é o fato. Aí, fundamento. Conforme artigo tal, para que seja caracterizado o vínculo empregatício, o trabalho tem que ser não eventual. Pronto, você fez a cópia do artigo. Aí depois você pega e fundamenta ali. Você pega e faz o seu pedido. Muito embora o trabalho do professor seja de 15 em 15 dias, é evidente que não há eventualidade. Portanto, o vínculo empregatício deve ser reconhecido e a anotação da CTPS deve ser realizada. Pronto. Você falou muito rápido. Gente, eu só comentei aquilo que é normal para a gente. Nós vamos nos habituar a fazer isso. Fato, fundamento e pedido. Sempre. Fato, fundamento e pedido. Fato, fundamento e pedido. Tá? Esse mapa aqui dessa linha do tempo ficou ridícula, tá? Por ser uma primeira aulinha, talvez você fale assim, nossa, Rafael, sua linha do tempo ficou uma bosta, né? Não, tudo bem, ficou ruim, mas ela não é assim, pessoal. A gente vai melhorar nossa linha do tempo aí, tá? Eu só queria mostrar para você o que não pode faltar na sua reclamação trabalhista nunca. Nunca na sua reclamação trabalhista pode faltar a notificação, a produção de provas e a procedência dos pedidos. Requer a notificação da parte contrária para apresentar a contestação no prazo legal. Requer a produção de provas por todos os meios de direito admitidos. E, por fim, a procedência dos seguintes pedidos, abaixo reiterados. Nunca pode faltar notificação, produção de provas e procedência dos pedidos. Depois eu vou mostrando modelinhos para a gente aqui. Tá? O que eu vou fazer agora é ler, tá, um enunciado, tá bom? Eu vou ler esse enunciado, tá? Vou fazer aqui a leitura desse enunciado e depois da leiturinha desse enunciado, vamos lá. Fazer a leiturinha do enunciado aqui, já ficou aqui, enfim. Vamos fazer a leitura do enunciado. Vamos lá. Pedro, professor de faculdade, trabalhava de 15 em 15 dias na referida instituição. Ó, nunca na sua prova vai ter um enunciado que tenha algum pedaço à toa, tá? O pedaço que está ali é sempre importante, tá? Então, Pedro, professor de faculdade, trabalhava de 15 em 15 dias na referida instituição. Beleza. Então, isso aqui é uma informação, né, que ele está trabalhando de 15 em 15 dias, mas beleza. Sendo que seus horários eram das tais horas até tais horas. Bom, então aqui, pessoal, temos um horário também. Então, você vai ter que olhar no seu índice emissivo sobre horário e você vai ter que olhar também sobre, né, enfim, o trabalho que está sendo realizado aqui, de 15 em 15 dias. Mas, por enquanto, a gente não tem muito o que saber sobre isso. Certo dia, dentro da faculdade, Pedro foi pego mexendo em site pornográfico e automaticamente foi suspenso da instituição por 40 dias. Então, houve aqui uma aplicação de uma punição. Mexer em site pornográfico é motivo para demissão por justa causa, ou seja, o professor poderia ter sido demitido sem justa causa, mas ele não foi, ele foi suspenso por 40 dias. Tá? Acontece que essa suspensão, agora, depois que o professor voltar, não pode ser convertido em demissão, tá bom? Então, ele foi suspenso, não poderia ter sido por 40 dias, mas você vai pesquisar no índice emissivo sobre prazos de suspensão. Beleza. Antes do retorno, Pedro procura os seus serviços, requerendo o vínculo empregatício. Então, aqui está dizendo que ele quer vínculo empregatício. Então, você vai no índice remissivo e vai pesquisar sobre vínculo empregatício. No seu índice remissivo, você vai pesquisar sobre vínculo empregatício. Tá? Você vai pesquisar sobre vínculo empregatício no seu índice remissivo. Tá? Então, requer o vínculo empregatício na referida instituição, pois a mesma não o havia registrado e, além do reconhecimento de vínculo, ele diz que também não tem mais interesse em continuar na faculdade. Tá? Então, ele quer o reconhecimento do vínculo e ele também quer sair, pois eles também não estavam pagando adicional noturno. Tá? Gente, aqui não está mencionado no enunciado há quanto tempo que não era pago adicional noturno, tá? Mas quando você não recebe as verbas por mais de 3 meses, é motivo para demissão, é motivo para você pedir a demissão. Mas você pede uma demissão não perdendo os seus direitos à multa de 40% da FGTS, não perdendo o seu direito ao aviso prévio, tá? Não perdendo o seu direito às verbas rescisórias, certo? Porque quando você pede para sair porque tecnicamente você não precisa daquele emprego. Agora, tem alguns casos que você pode pedir para sair e mesmo assim você recebe tudo aquilo que você receberia, se você tivesse sido demitido sem justa causa do nada. O empregador acordou estressado e resolve mandar embora você. Você tem direito de receber o quê? Multa de 40%, aviso prévio, todas as verbas rescisórias, férias proporcionais, 13º proporcional, tá? Rafael, eu não entendi nada que você falou. Gente, a única coisa que eu quero que você entenda é que nós precisamos saber o do NOPROPRO, notificação, procedimento dos pedidos e produção de provas, tá? Depois que você fez isso, você vai pesquisar sobre suspensão, se pode ser por 40 dias, vínculo empregatício, quais são os requisitos,
E também sobre o sono noturno. Será que o cara tem ou não tem direito ao sono noturno? Esse aluno aqui, ele pegou e fez a peça ficou muito bem feita, mas ele colocou a peça errada, colocou o mandado de segurança, né? Ele fez um mandado de segurança aqui, não é mandado de segurança, é o correto, pessoal. Aqui é uma simples reclamação trabalhista, né? Quando que é mandado de segurança? Mandado de segurança cabe quando você tem o Estado sendo a autoridade coatora. O Estado é a autoridade coatora. Imagina que o juiz, ele exige de você antecipação de perícia na Justiça do Trabalho. E não é isso o correto. Não há antecipação de perícia na Justiça do Trabalho, certo? Então, se o juiz fizer isso com você, cabe mandado de segurança. Tá bom? Beleza? A minha cachorra, na verdade, não é minha cachorra, né? É uma cachorra que está aqui na minha casa e, enfim, porque a dona desistiu de ficar com ela, tá aqui um tempo comigo, mas eu convenci ela a ficar com a bichinha, tadinha. Enfim, gente, aqui nós temos então, ó, a qualificação tá completa aqui, tá certo? Tá certo, a qualificação tá completa aqui, beleza? Mas aqui tem um equívoco também meio que de raciocínio, né? Mas enfim, eu não expliquei fazer mandado de segurança, não importa. O que importa, esquece essa parte aqui. O que importa é que o aluno fez o quê? Olha só, do direito. Ele pegou e escreveu de uma outra forma, ele não escreveu do jeito que eu recomendo, que é fazer o quê? Fato, né? Fundamento e depois pedir. Ele fez de uma forma diferente aqui. Aqui é um aluno que já foi aluno de uma turma de penal e ele não se adaptou com a segunda fase de penal. Ele não gostava de penal e acabou voltando aqui para o ramo de trabalhista. É bem interessante essa logística. Mas, enfim, a forma de escrever eu recomendo que seja feita de maneira diferente. Então, o certo seria o quê? Seria primeiro isso aqui, só assim, o reclamante, por mais que dava aula de 15 dias, não era eventual. Suas aulas e a este dependia do seu empregador, do salário. Enfim, pronto, fato. Fundamento. Conforme o artigo 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual ao empregador sob a dependência deste mediante salário. Aí você coloca, portanto, requer que seja reconhecido o vínculo empregatício do hora reclamante. Aí poderia complementar de que maneira? Tendo em vista que o fato está completamente em acordo com o dispositivo legal. Pronto. Beleza? É isso daí. Com relação às horas extras, verifica-se no caso concreto o reconhecimento das horas extras. Enfim, o aluno mencionou aqui, né, o tese das horas extras. Poderia ser das horas extras. Beleza, mesma coisa. Aqui em cima também, né? Do vínculo empregatício, das horas extras. Beleza, tá? O nome do tópico. Aí o aluno coloca aqui. Hora em casa, o reclamante até trabalha a cada 15 dias, mas não por revezamento, então não se aplicando a ele essa ressalva. Aqui o aluno, ele encontrou alguma coisa sobre hora extra. Vamos ver o que ele fez aqui. Ele encontrou, salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior do diurno e, para este efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20%. Aqui 20% não prevalece, porque tem que ser o que está na Constituição, no mínimo, né? O que está na Constituição, de 50%, ou adicional noturno. Desculpa, as horas extras, né? O adicional noturno pode ser 20%, sim. O adicional noturno pode ser de 20% e pode ser de 25% se for rural. E advogado, 25%. Tá? Bom, esse fundamento aqui não ficou muito contextualizado. O ideal era simplesmente mencionar qual é o artigo que diz que tem direito a sono noturno. Então, ficaria assim. Eu pegaria aqui esse pedacinho aqui, ó, do enunciado. Eu pego esse pedaço aqui. Eu pego esse pedaço, cadê? Pedro, professor de faculdade. Então, eu vou copiar e colar aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Simples assim, ó. Ctrl C, vou jogar lá embaixo, ó, só para você ver como é que ficaria. Vou colocar assim, ó. Pedro, professor de faculdade. Colocar aqui, ó. Pedro, professor de faculdade. Trabalhava nos horários das 21 às 22h50. Ponto. Aí eu coloco. Conforme preceitua o artigo tal da CLT, aí eu faço o quê? Cópia do artigo. Agora eu faço aqui a cópia. Né? Ó, cópia do artigo. Conforme preceitua o artigo tal da CLT, cópia do artigo. Eu faço a cópia aqui. Que aquele que trabalhar entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do outro dia terá direito a receber o adicional noturno. Aí você faz o fechamento. Portanto, fica evidente que o horário noturno entre as 22 horas entre as 22 horas e as 22h50 deve ter o acréscimo de adicional de 20%. É o seu pedido do adicional noturno. Então, olha só, você fez o pedido de reconhecimento do vínculo, mencionando que não havia a eventualidade, mesmo sendo um trabalho de 15 em 15 dias, tá? Aí você pega e faz aqui o pedido de adicional noturno e agora ele quer sair da instituição, né? Ele não tem direito de ficar na instituição. Aí o motivo pelo qual ele pode sair, por que ele pode pedir, né, essa rescisão
indireta. Por que ele pode pedir para sair? Tá, e o aluno colocou aqui também, ó. Verifica-se, no caso, a ilegalidade do ato da empresa. Então, você poderia colocar aqui, dar rescisão indireta também, né? Por aí colocar, dar rescisão indireta. Veja, excelência, que o reclamante for suspenso de suas atividades pelo prazo de 40 dias. Então, o reclamante foi suspenso de suas atividades pelo prazo de 40 dias. Conforme estabelece o artigo 474 da CLT, a suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa rescisão injusta contra o trabalho. Portanto, requer a rescisão injusta, ou seja, rescisão sem justa causa. Esse termo correto não está, esse termo não está correto, tá? O correto é simplesmente mencionar, requer a rescisão indireta do contrato de trabalho, porque rescisão sem justa causa é porque o cara foi demitido sem justa causa, uma coisa prejudicial para o empregado, tá? Então, você mencionaria assim, portanto, requer a referida rescisão indireta do contrato de trabalho. Diante do disposto, requer, aí você colocaria a notificação da parte contrária para apresentar a resposta em prazo legal, a procedência dos pedidos abaixo delineados e a produção de provas por todos os meios em direito admitidos. Dá-se a causa o valor de termos que pede para experimento, local e data de advogado, OAB, número. Tá? É isso daqui que faz na sua reclamação trabalhista. É claro que essa aqui é a primeira, né, pessoal? É a mais simplesinha. Eu acabei falando algumas outras coisas aí, mas siga esse princípio. Reclamação trabalhista não pode faltar a notificação, processamento dos pedidos e produção de provas. E outra coisa importante, cada pedacinho que aparecer vai até o índice remissivo. Isso aqui é um treinamento igual tira casaco, bota casaco do Daniel San. Cada pedacinho você vai no índice remissivo. Esse pedacinho, 15 dias. O que será que é isso? É trabalho parcial? Teve um aluno que escreveu sobre o tempo de trabalho parcial. Não, não é trabalho parcial. Não é tempo de trabalho parcial. É simplesmente uma situação em que não é trabalho tempo parcial, né? Cadê? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não é trabalho parcial. É simplesmente uma situação em que o cara ia de 15 em 15 dias. Só isso. Ele só ia de 15 em 15 dias. Tá bem? Não era trabalho parcial. O aluno aqui escreveu, né, sobre trabalho parcial. Depois ele colocou uma outra coisa aqui. Colocou bastante coisinha aqui. Mas é importante você visualizar, pessoal, para você verificar que o trabalho que a gente faz, né, ele vai evoluindo. Se você fizer certinho, você vai notar uma evolução. Né? Então, é interessante você visualizar essa evolução das redações. Ó. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara do Trabalho. Né? Deixa eu melhorar aqui. Né? Aí verifica-se, não sei o quê. Verifica-se no presente caso que não sei o quê, fulano de tal. Verifica-se no presente caso que o autor trabalhava em uma faculdade de 15 em 15 dias. Conforme esse artigo 58A da CLT, aí o aluno não colocou. Né? Em consonância com o parágrafo 4º, aquele artigo, na hipótese do contrato de parcial, estabelecido em número inferior a 26 horas. Misturou os institutos aqui. Não era um caso, né, pessoal, dessa logística aí. Não era uma situação do trabalho por tempo parcial. Verifica-se ainda a necessidade de ser reconhecido ao autor direito de adicional noturno, pois sua jornada tinha início às 21 horas e até às 22h50. De acordo com o artigo 73, parágrafo 2º da CLT, em conformidade com o artigo 20, parágrafo 3º da lei tal, considera-se, para efeito desse artigo, o trabalho executado, cópia de todo o artigo mais a lei anotada, mais a lei citada. Portanto, que seja concedido o pedido adicional de 25% sobre as horas trabalhadas entre as 21 e 22h50. Não é, pessoal, é entre as 22 e as 22h50, tá? Porque não era rural, né? O rural que é das 21 às 5 ou das 20 às 4, né? Importante impetrar, a ressaltar a irregularidade de suspensão, conforme tal. Postos motivos acima, expostos, não sei o que lá. Verifica-se a necessidade de estação de anotação da CTPS, registro do requerente que não teve esse direito concedido nos termos da lei e tal. Bom, aqui ele acrescentou umas coisas interessantes, sim, tá? Mas a gente não vai falar sobre esse negócio de anotação do CTPS agora, mas sim, poderia ser pedido ali embaixo, né, que seja o vínculo empregatício reconhecido, né, com a anotação da CTPS, né, para demais eventuais efeitos legislativos, né, que tem aí, você vai ter direito ao INSS, né, você vai ter direito ao depósito para poder ter o recebimento do seguro-desemprego, né, você vai ter também o próprio fundo de garantia por tempo de serviço, porque se não tinha vínculo, não era depositado 8% ao mês do que o cara recebe. Tá, essas partes a gente não vai comentar agora. Tá? Eu só queria mostrar para você como que a gente começa a escrever. Viu ali que não era eventual, de 15 em 15 dias, né? Viu que tinha adição noturno e viu um pedido de reconhecimento de vínculo, né? E também com relação à suspensão irregular, que acarretaria rescisão indireta. Veja que coisa interessante, né?
O empregado ele podia ter sido demitido por justa causa, não foi. E aí o empregador fez uma suspensão equivocada que dava direito a pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa foi a nossa primeira reclamação trabalhista, pessoal, a primeira pecinha. Espero que esse vídeo não tenha ficado tão grande, né? Espero que você consiga assistir inteiro, para a gente repensar algumas coisinhas aí, tá bom? Beleza? Foco para você falar depois disso tudo. Beijo, Mário, e continue acompanhando essas aulinhas curtinhas aqui. Tchau, até mais.